Olá, pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. No vídeo de hoje vocês vão conhecer 7 famílias famosas que sofreram com maldições terríveis. Vivemos lidando com notícias que parecem ter saído dos filmes de terror ou ficção. Nos surpreendemos com casos de serial killers, de exorcismos e assassinatos brutais que aconteceram na realidade. Um dos assuntos que mais chamam a atenção e causam medo são as maldições. Em diversas séries, podemos ver casos de famílias que sofreram de uma maldição passada através dos anos. Jamais imaginamos que isso possa existir na vida real. Na verdade, não esperamos que isso de fato aconteça. Bom, então eu resolvi pesquisar um pouco mais a respeito dessas histórias. E resolvi trazer aqui para vocês uma lista com 5 famílias amaldiçoadas, de formas terríveis. Essa lista vai deixar todos tremendamente assustados. Bom, sem mais delongas, confira agora quais são essas famílias. 1. A maldição da família Grimaldi. A história de maldição dessa família que domina Mônaco pode ser atribuída a 2 dos seus antepassados. Primeiramente, Francisco Grimaldi, que começou a trabalhar com a sua família na pequena cidade após uma guerra. Ele se vestiu como um monge para fugir do cerco e conseguiu passar pela fronteira, que o separava dos seus rivais. Assim, ele caiu sobre uma maldição. Outro antepassado foi o príncipe Rainer, que violentou uma jovem da época e, como vingança, ela se tornou uma bruxa e proclamou que nunca um Grimaldi encontraria a verdadeira felicidade. A maldição se tornou real quando a esposa do príncipe, a atriz americana Grace Kelly, morreu em um acidente de carro. A filha mais velha, Princesa Carolina, se divorciou do seu primeiro marido e se tornou viúva do segundo marido. A irmã mais nova, Princesa Stephanie, passou por momentos difíceis envolvendo homens. Isso inclui um romance com o seu guarda-costas, um treinador de elefante e um acrobata de circo, tendo 3 filhos fora do casamento. 2. A maldição da família Kennedy. Essa é bastante comentada e ganhou mais destaques, pois o suicídio da esposa de Robert Kennedy Jr. no ano de 2012. Esse caso reviveu as histórias sobre uma maldição infame que assombra a família Kennedy há vários anos e levantou a questão: quando começou isso tudo? Estima-se que a maldição começou com o bisavô, Thomas, no ano de 1842. Ele descobriu um baú cheio de moedas de ouro em uma pequena vila irlandesa. Tudo indicava que essas moedas foram amaldiçoadas. A aldeia que o acolheu foi totalmente destruída. Ele fugiu com o seu novo tesouro para Boston, onde usou para começar uma nova vida e seu próprio negócio. Outra origem envolve o pai dele, que teve uma infeliz passagem com alguns judeus. Afirma-se que ele pediu a um rabino que ele mandasse seus alunos pararem de orar durante uma viagem de navio. Com raiva, o rabino amaldiçoou e disse que seus descendentes sofreriam com um grande infortúnio. Outro caso diz que um pai judeu jogou a maldição nele por se recusar a ajudar seus filhos a fugirem de um campo de concentração. 3. A maldição do dragão. Esse caso cerca as mortes da lenda de artes marciais Bruce Lee e seu filho Brandon. Esses casos geraram uma série de teorias de conspiração que jamais morreram. Além das teorias sobre os mestres da máfia chinesa conspirando para matar os dois, temos a premissa mais assustadora de que Bruce e seu filho foram vítimas de uma maldição que o pai de Bruce Lee carregava. Conforme a história, um dia Lee irritou um grupo de comerciantes chineses. Eles jogaram uma maldição sobre ele, amaldiçoando todos os homens da sua família, dizendo que morreriam jovens. Acreditando nisso, o Lee mais velho e sua esposa levaram isso muito a sério
após a morte de seu primogênito, sempre dirigiam-se a Bruce com o nome feminino de Saifon em casa, para que assim confundisse os espíritos malignos. Infelizmente, isso não deu certo. 4. A maldição da família real nepalesa. No ano de 2001, o mundo inteiro ficou assustado quando o príncipe herdeiro do Nepal disparou e matou seu pai, mãe e outros 7 membros da família real. Ele também se matou. Afirma-se que ele estava perturbado pela família não aceitar a sua noiva. Antes do massacre, ele havia bebido muito. O seu tio tornou-se rei e governou por vários anos, em um período marcado por turbulências e conflitos, antes que o sistema de monarquia fosse abolido em favor de uma república. 5. A maldição de Coburg Kohari. Embora todos saibam que muitas famílias reais europeias sofreram com doenças hereditárias, como a hemofilia, uma delas atribuiu sua má sorte a uma maldição colocada por um monge. O monge, de acordo com a história, era um Kohari, que foi deixado fora da herança da família. Uma de suas parentes se casou com Ferdinand. O pai da noiva gostou tanto disso que deixou toda a herança para o casal. Isso enfureceu o monge, que jogou uma maldição neles. Muitos membros da ilha Coburg sofreram de infortúnio. Muitos morreram prematuramente, devido à hemofilia e diversas outras doenças. A maldição ainda diminuiu a força mental de todos. 6. A maldição dos Habsburgos. Uma das famílias mais poderosas da Europa também sofre de uma maldição, onde todos acreditam vir dos pássaros. Afirmam que a maldição começou no passado, quando a família abateu alguns corvos que residiam no castelo em que eles habitavam. Por isso, os possíveis corvos sobrenaturais, chamados de Turfalken, começaram a aparecer e, em seguida, pessoas da família desapareciam. A história foi tão além que chegou a causar a execução de Mary. Outra maldição que perseguiu os Habsburgos foi posta em prática pela condesa contra Franz Joseph, governante do império. Ela proferiu a maldição depois que executou seu próprio filho por se juntar a uma rebelião húngara que fracassou. 7. A maldição dos Vodeyas. Ao que tudo indica, a Lama odiava muito Raja, do reino Mysore. Assim, lançou uma maldição. Naquela época, Raja, que era a 9ª governante da dinastia, usou suas forças para derrubar o exército do seu marido, forçando eles a abandonarem sua base. Na época, derrotado, o homem fugiu para uma cidade do templo, próximo de Mysore. Foi e levou um conjunto de joias preciosas que costumava carregar. Raja então enviou seus homens para persegui-la, com a intenção de confiscar esses bens. Para evitar a captura, ela pegou suas joias e cometeu suicídio, saltando no rio. Pouco antes de morrer, ela pronunciou a maldição em 3 partes, em que essa se tornaria uma cidade totalmente deserta, e a cidade vizinha, Malange, se tornaria uma área alagada. O problema maior foi a terceira, onde todos os filhos das próximas gerações nasceram homens, assim dificultando a sucessão do trono. E aí, pessoal, vocês já sabiam de alguma dessas lendas? Deixa aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.